Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês tudo que eu sei sobre como desenhar um rosto realista. Então eu vou ensinar vocês a medição correta, a proporção, tudo que eu sei mesmo. Então se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, se inscreve e vamos pro vídeo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é medir as coisas. No desenho realista, quando você vai desenhar uma pessoa, você tem que medir 1000 vezes mais do que num desenho que você está criando. Então a primeira coisa que você vai medir nesse desenho é o olho. O olho é a parte mais importante do rosto. Você vai medir o tamanho da largura do olho e vai medir quantos olhos tem de largura o rosto da pessoa. Então tem um no meio e mais dois pro canto, mais ou menos metade por aí. Aí você vai pegar e vai medir a altura também. E vai medir quantos olhos de altura tem o rosto dessa pessoa, pra depois você poder fazer o desenho mesmo. Então eu vou medir aqui da foto de referência que eu tô. Normalmente não fica 100% igual, porque esse não é o jeito mais garantido que vai ficar idêntico. Mas se você prestar bastante atenção nos detalhes, vai ficar o mais parecido possível. Então eu vou medir aqui no meu desenho. E um jeito legal de medir sem a régua, que é menos arriscado de você se perder nos números, porque eu sei que tem gente que se perde, é você pegar um pedaço de papel e você vai pegar e vai medir o tamanho do olho certinho. Tipo, o olho é desse tamanho aqui, então o olho vai ser desse tamanho aqui. Aí você mediu lá e vai, tipo, replicar aqui. Então esse é o jeito mais fácil de você não se perder. E numa foto é muito fácil de você se perder nas medições. Então é mais fácil você fazer com papel do que com a régua. A régua é mais fácil para você ver se tá alguma coisa reta, essas coisas. Bem, eu medi aqui na minha foto de referência, na foto que eu vou desenhar. A pessoa tem 17 olhos de altura no rosto e tem 5 olhos de largura de rosto também. Então depois que a gente mede isso, a gente vai começar a passar isso pro papel. Tem duas formas, você pode desenhar do tamanho que você tá vendo. Tipo, eu tô vendo no computador, então tá do tamanho aceitável no papel. Mas se você tá vendo no celular, você vai ter que fazer de outra forma. Quando você já tá com o tamanho do desenho que você quer, você mediu o olho da pessoa lá no negócio. Aí você vai pegar, vai vir aqui e já vai fazer o olho da pessoa do mesmo tamanho. Então tá aqui. Você fez o olho da pessoa do mesmo tamanho e vai começar a medir desse tamanho. É o jeito mais garantido de dar certo. Mas se você tá no celular, alguma coisa assim, ou você amplia o olho do tamanho que você acha que vai ficar legal, então do tamanho que você mediu, não sei. Ou então você desenha um olho normal, do tamanho assim, e vai medindo a partir desse olho. Corre um pouquinho mais de risco de dar errado, mas também dá certo. Mas também você pode imprimir, não sei, tem várias formas de você conseguir fazer isso. Eu vou fazer com o tamanho já certo da imagem que eu tenho aqui, que é mais garantido disso dar certo. Então, anotei aqui 17 de altura e 5 de largura. Então, eu vou começar a contar a largura do rosto dela. Não é 5, é mais ou menos uns 3 e um pouquinho aqui. Então, aqui é o final do rosto, aqui é o olho, aqui é o meio do rosto, aqui é o outro olho dela. E aqui é o final do rosto. Então é mais ou menos esses pontinhos aqui. Agora eu vou pôr no meio aqui. Vou fazer um risco no meio. Se quiser medir com a régua também mede. E vou começar a contar a partir... Não sei a partir de onde que eu vou começar a contar. Bem, eu não sei muito bem de onde eu vou começar a contar isso, mas eu vou mais ou menos imaginar o tamanho que vai ser a cabeça dela aqui. Porque se não for desse tamanho, a gente pode abaixar um pouco. Então tem 17 olhos de altura contando com a cabeça. É legal você contar depois do olho e do olho para baixo quantos olhos tem de altura para você não se perder como eu. Mas eu lembro que ela tem 6 depois do olho dela. Tipo, o olho dela é isso daqui. Aí tem 6 olhos pra cima e tem mais 9 pra baixo. Acho que é mais ou menos isso daí. Não vou conseguir pensar em matemática agora, mas é por aí. Então eu lembro que tem mais ou menos uns 6. Então pra você não se perder igual eu me perdi, é só você contar a partir do olho pra cima quantos olhos tem e a partir do olho pra baixo quantos olhos tem pra você não se perder, que aí no meio já vai estar o olho mesmo. Então como eu dei a sorte de imaginar o tamanho certo, é aqui o olho real dela. Então aqui tem 7 e agora eu vou contar mais 10 pra baixo. Bem, o rosto dela é mais ou menos isso daqui. Eu não tenho muita certeza se é isso daqui mesmo. E se você já tá com a imagem do tamanho que você quer fazer no papel, é legal você pegar uma régua e medir com a régua para ver se é esse tamanho mesmo. Então o meu deu 13,5.
Eu vou medir aqui pra ver se deu isso mesmo. Eu errei por alguns centímetrozinhos o rosto aqui, então é melhor você já ter a imagem mais ou menos do tamanho que você quer, pra você conseguir medir as coisas direitinho, pra não ter nenhum erro, essas coisas. Bem, agora que a gente já sabe a altura do rosto e a largura, a gente vai começar a fazer o rosto realmente. Como a gente sabe que a altura do olho é essa daqui do meio, a gente vai começar a fazer o olho. Que é sempre bom você começar a fazer o olho, porque ele é a parte mais importante do desenho. Então nunca deixe de fazer ele por último. Tem um método de saber se o seu desenho tá ficando reto, que é você pegar o papel, dobrar aqui, mas não amassa, é só dobrar mesmo. E você vai pegar e vai deixar bem retinho aqui com o papel, pra você ver se o negócio que você tá fazendo tá reto, que pelo visto não tá. Aí eu vou marcar aqui o meio do olho, pra eu ficar sabendo. Então é mais ou menos aqui que eu quero fazer a linha. Aí você pega e faz uma linha usando papel. Que é até legal se você tá sem régua na hora, alguma coisa assim. E também fica mais reto, porque o papel é cortado em presa, essas coisas. Então fica mais fácil de tá reto, porque às vezes você põe a régua aqui, acha que tá reto, mas a régua tá assim. Então não funciona muito bem. Aí pra ter certeza usa o papel. Bem, aqui tá mais ou menos no meio do olho dela mesmo. Só que o olho dela é um pouquinho pra baixo. Então eu vou ter que diminuir essa linha mais pra baixo. Mas agora que eu já tenho a linha feita, é mais fácil de eu fazer isso com a régua mesmo. E agora que eu já sei a altura, eu vou medir a altura até o final mesmo. Então o desenho são várias linhas, várias coisas geométricas, meia chata. Mas para você conseguir fazer um desenho perfeito, assim, digamos que vai ser perfeito, é legal você fazer isso. Então vou começar o olho da menina que eu tô fazendo aqui. Então o olho dela é mais ou menos dessa altura. Aí você tem que prestar bastante atenção no desenho que o olho tá fazendo, porque tem vários tipos de olho e mesmo fazendo desenho diferente, aí vai mudando o formato do olho. Agora que o olho tá mais ou menos feito, é mais ou menos isso daqui o olho da pessoa, então a gente nem precisa fazer muito esboço pra esse olho, é mais desenhando no olho mesmo, pra gente adivinhar a forma, porque eu não conheço muito esboço de olho que entregue um olho perfeito, é mais você ir seguir a sua intuição mesmo. Bem, agora que a gente já fez o olho, a gente vai definir o meio desse olho. Como a foto que eu escolhi tá olhando pra frente, que é pra ficar mais fácil de vocês entenderem, aí fica mais fácil de você achar a pupila. Já se a pessoa estiver olhando pro lado, você vai marcar o meio, mas o olho vai estar pra lá. Estão entendendo? Então, quando você vai desenhar uma pessoa de lado, é mais difícil pra você conseguir desenhar, porque a gente não tá acostumado a desenhar de lado, uma pessoa olhando pro lado, enfim, olhando pra baixo. Aí fica um pouquinho mais complicado, mas também não é impossível não. Então eu vou fazer aqui a pupila do olho dela. A pupila do olho dela tá meio que olhando um pouquinho pra cima. Não tá olhando pra cima, é mais o formato do olho dela. Por isso que eu falei que vocês têm que procurar referência quando for criar algum personagem, alguma coisa assim. Porque tem muitos olhos por aí. Então você viu uma pessoa, gostou do olho dela, pega o olho dela, corta, salva e guarda até você conseguir achar mais coisa pra fazer um personagem. Então sempre fique atento na pessoa que você vai procurando pra achar alguma coisa de inspiração, porque alguma coisinha vai ser interessante. Bem, eu fiz mais ou menos aqui a pupila dela. Eu acho que uma tá mais alta que a outra, então eu vou diminuir aqui um pouquinho. Quando você tá desenhando uma pessoa, você tem que prestar bastante atenção no que você tá fazendo, que é pra você não acabar errando algum mínimo detalhe. Porque como eu falei, qualquer coisinha diferente vira outra pessoa. Então é legal você se atentar aos detalhes mesmo. Tô fazendo esse detalhezinho no olho que não preciso fazer agora, mas eu tô querendo fazer. Agora o nariz dela, a gente vai medir quantos olhos de altura tem pra baixo do nariz e quantos tem pra cima, pra gente depois medir a largura do nariz. Ela tem 3 olhos e um pouquinho até chegar no nariz a partir daqui. Então ela tem mais ou menos uns 3 olhos e um pouquinho até chegar no nariz. Aí a gente vai fazer aquela linha reta de novo até chegar no nariz dela, pra depois a gente poder medir a largura do nariz.
Então o nariz dela tem menos de um olho para um lado e menos de um olho para o outro. Que é bom a gente medir a partir do meio, que fica mais fácil. Então tem mais ou menos isso daqui pra cá e isso daqui pra cá, eu acho. Deixa eu medir aqui de novo. É isso daqui mesmo, é um pouquinho menos, então eu vou diminuir aqui. Aí depois que a gente definiu a altura e a largura do nariz, faz o esboço do nariz aqui. Como eu falei, nariz, boca, rosto, não tem muito padrão de altura, essas coisas. Tipo, é o mínimo 3 de altura pro nariz e o máximo 5 de altura pro nariz. Mas aí tem uns meio termo por aí. É que nem a largura do nariz. Tem nariz mais largo, tem nariz mais fino, aí depende do que você tá fazendo. Então eu fiz o esboço do nariz aqui e a narina, a gente observa o desenho da narina. Essa narina é um pouquinho mais redonda, a gente vê o desenho que ela faz e só repete aqui. Não é muito difícil não. Aí aqui a parte de baixo da narina também e a partezinha de fora. Aí agora é só subir o nariz até chegar mais ou menos aqui. Agora o desenho já tá começando a tomar um pouquinho de vida. Aí agora eu vou medir quão separada é a boca do nariz aqui. Normalmente é um olho, às vezes é um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Então é legal você medir isso pra você ficar sabendo. Tem um pouquinho menos de um olho de altura. Então é isso daqui mais ou menos. Bem, eu vou ver se a boca dela faz aquele desenho na pupila ou fora da pupila pra eu ter certeza do tamanho da boca dela. Bem, a boca dela não faz esse desenho dentro da pupila, ele faz a partir daqui. Então é um bom exemplo pra vocês terem, que tem boca que é menor, tem boca que é um pouquinho maior, então enfim. Então a boca dela é mais ou menos desse tamanho, mas eu vou medir pra ver se tá certo mesmo. Tem quase 2 olhos de largura a boca dela. Então é um aqui e um aqui. Lembrando que esse que eu tô medindo aqui é quase metade de um olho. Então a boca dela é... Peraí, deixa eu ver se é 2 olhos. Não, é um pouquinho menos de 2 olhos. Então é exatamente desse tamanho aqui mesmo a boca dela. Agora que a gente já viu a largura da boca e quão separada é a boca do nariz, a gente vai ver o tamanho dos lábios dela. Os lábios dela é do mesmo tamanho, a largura deles, a altura, sei lá. E eles são do mesmo tamanho da altura do olho aqui. Então tem alguns padrões que é legal a gente observar pra gente começar a reparar esses padrões. Que conforme o tempo a gente vai pegando o costume de perceber os padrões. E a gente pega como um novo normal isso e os padrões vêm aparecer na nossa cara. Então é legal você começar a reparar isso, que tipo vai rodar uma chavinha na sua cabeça. Então vou fazer a boca dela aqui. Lembrando que essa parte aqui é a parte mais baixa da boca dela, que eu consegui medir. Aí aqui tem tipo uma subidinha na boca dela e abaixa um pouquinho, então é legal você prestar atenção no movimento que vai fazer nas coisas aqui. Porque tem muita boca diferente, como eu já falei. Então é legal você prestar bastante atenção nessas partes aqui. Agora a parte de baixo, eu vou fazer aquele esboço das 2 bolinhas, que fica mais fácil para conseguir ver aonde que é um pouquinho mais gordinho da parte da boca dela. Então fica mais fácil. Então a boca dela é mais ou menos isso daqui. Aí, agora eu vou pra sobrancelha dela. Aí eu vou medir também quantos olhos de altura tem separando a sobrancelha do olho. Então a sobrancelha dela tem um olho de altura de diferença do olho dela mesmo. Então geralmente é isso daqui. Então às vezes é um pouco mais, um pouco menos. A gente tem que entender que tem os padrões, mas tem coisas que saem um pouquinho do padrão, mas também não é tanto assim também. Então o olho dela começa um pouquinho antes, o olho dela não, a sobrancelha dela começa um pouquinho antes do olho e não é tão grossa assim, então é mais ou menos isso daqui. Eu não vou fazer toda a sobrancelha porque tem cabelo tampando aqui, então vou fazer mais ou menos isso daqui. E no outro também a mesma coisa. É legal você medir a partir dessa linha do meio para ver se elas estão separadas igual. Agora a pálpebra dela, que é mais ou menos isso daqui.
E agora é mais fazer o formato do rosto dela mesmo. Aí eu vou medir a altura da testa dela, que eu contei isso daqui junto com a parte do cabelo. E eu acho que eu medi isso muito errado, porque não tem como uma pessoa ter o queixo desse tamanho. Então eu vou remedir algumas coisas, porque às vezes acaba saindo alguma coisinha do que a gente mediu. Aí é bom remedir as coisas de novo. Então eu medi as coisas aqui de novo e o queixo dela é bem menor do que aquele que tava antes. E medi aqui a parte do cabelo e da testa dela. Então agora é praticamente só a gente fazer o formato do rosto e o cabelo, que é o que falta mesmo. E fazer um pouquinho da maquiagem que ela tá usando. Então é praticamente isso, as coisas mais importantes a gente já fez aqui. Fazer um esboço do queixo, que fica mais fácil para conseguir acertar o redondo. E sempre seguir nas medições que a gente fez para não sair nada errado. Aí eu vou fazer aquele afundadinho aqui, porque ela tem, e subir um pouquinho isso daqui. Vou fazer um pouco de olheira que tem aqui, mas também não é muita coisa. Aí agora eu vou vir pra testa dela, já vou começar a fazer o penteado mesmo. Nesse desenho eu não fiz aquela bola que a gente sempre faz, mas se você quiser fazer também faz, que é mais fácil pra acertar o formato da cabeça. Mas quando eu faço assim, geralmente eu não faço essa bolinha porque eu já tenho o tamanho da cabeça definido. Então não é muito preciso, mas se você quiser fazer, você também faz. Aí aqui tem algumas tranças, eu vou mais ou menos fazer elas aqui, pra eu ver por onde que elas vão passar, porque elas cobrem um pouco do rosto. Pra depois eu conseguir fazer o resto da sobrancelha aqui, que ficou faltando. Aí tem 3 tranças de cada lado, aí um pouquinho mais pra frente eu detalho mais essas tranças. Agora eu vou fazer o resto da cabeça aqui, porque eu já fiz a trança. Porque a trança tava cobrindo um pouco da cabeça e tinha que fazer a trança pra depois fazer o resto. Agora eu vou fazer essa parte daqui que tá faltando e fazer um pouquinho da orelha que aparece. Aí agora eu vou fazer tipo uns coquezinhos que tem aqui. Agora eu vou fazer um pedacinho da orelha que aparece aqui atrás das tranças. E a outra também aparece um pedacinho. Aí eu vou fazer um pouco do pescoço que começa aqui. Bem, agora que a gente já definiu o formato das tranças, formato não, né? A largura das tranças, é só começar a fazer tipo uns negocinhos assim. Que não é bem trança, mas o cabelo tá enrolado, então não é hoje que eu vou ensinar a fazer trança, mas é quase a mesma coisa. É só você observar o formato que tá fazendo e replicando aqui. Isso daqui, por exemplo, é tipo uns retângulo meio arredondado e você só vai repetir nessa forma. Quando você aprende, rapidinho você termina. Então, tipo, você fez uma vez, deu certo, aí vai rapidão até chegar lá no final. Aqui pro final vou deixar mais assim, porque vai tipo enrolando aqui mesmo. Agora eu vou apagar essas duas linhas pra gente conseguir visualizar melhor o rosto. E é basicamente isso daqui o desenho. Eu só vou fazer alguns detalhezinhos a mais pra vocês conseguirem ver melhor o que tá se formando aqui, pra vocês verem a semelhança com a minha imagem de referência. E é basicamente isso daqui. Não é difícil desenhar um rosto, é só você prestar atenção nas medições, porque normalmente as pessoas não medem quando vão fazer um desenho. E esse é o erro da pessoa, porque às vezes fica torto, tem vários problemas que pode gerar aí. Então é legal você medir, eu sei que parece chato, mas testa, se você achar chato, procura outro método para você conseguir desenhar um rosto melhor. Mas se você não achar tão chato assim, treina um pouquinho que depois você se acostuma.
Bom, vou até aqui porque eu sombrei um pouquinho o rosto dela pra deixar um pouco mais real, porque eu tava achando um pouco diferente da imagem original. Então sempre que eu acho um pouco diferente, eu dou uma sombreada pra ver se tá realmente diferente, mas não tá tão diferente. Acho que a única coisa diferente da imagem original é esse delineado que eu fiz com pressa, então não ficou dos melhores. Mas tá aí o resultado pra vocês compararem um com o outro, pra ver qual que vocês acharam melhor e pra ver se ficou igual mesmo. E adotem esse método, tenta fazer esboço, estuda sobre, porque quanto mais você treinar, quanto mais você estudar, mais você vai aprender sobre, mais você vai desenhar melhor. Então é só ter vontade de aprender que você vai conseguir desenhar assim um dia. Então é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta se você teve alguma dúvida com esse vídeo, não sei. E tchau, gente, até o próximo vídeo.